No Alerj Debate de hoje, nós vamos falar sobre o diagnóstico e o tratamento de pessoas com autismo no estado do Rio. Para falar sobre esse assunto, o deputado estadual Xandrinho, o advogado Luciano Aragão e a neuropediatra Priscila Martins. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Para começar o debate, é bom que a gente explique às pessoas. Eu tinha muitas dúvidas sobre o autismo, conversei com a doutora Priscila e ela me tirou várias dúvidas sobre isso. O autismo ele tem vários níveis, né? Vários tipos de autismo. Então, pessoas têm níveis mais leves e até níveis mais avançados desse tipo de, podemos chamar de doença. As pessoas têm uma certa dificuldade de diagnosticar. De que forma é possível diagnosticar uma criança com autismo? Então vamos lá, é isso mesmo que você falou, né? Existem diversos graus de autismo, a gente considera o autismo um espectro, né? Um espectro amplo, e a gente tem características que são comuns nesse grupo, mas dentro de uma ampla variedade, né? Então quais são essas dificuldades das pessoas com autismo? Elas têm dificuldades de comunicação, de linguagem, dificuldades sociais, de interação social e uma tendência a repetições, a padrões repetitivos, de rotinas, né? É uma outra característica do autismo. E dentro, todas essas características podem variar muito em graus. Então, isso cria um grupo muito heterogêneo de pessoas, né, com dificuldades muito pequenas e até com dificuldades muito graves. Por exemplo, a fala, né, só para ficar mais claro. Tem autistas que não falam, não atingem a linguagem verbal, e tem autistas que falam e só tem dificuldade em coisas mais sutis, como uma interpretação, por exemplo, de uma figura de linguagem ou de uma piada. São problemas muito mais sutis, né? Agora, é possível que no dia a dia nós convivamos com pessoas com grau baixo de autismo e não tenhamos noção disso? É possível. Às vezes essas alterações são tão sutis que a gente não percebe no convívio diário. Doutora Priscila, os que não falam, fica descartado qualquer recuperação de fala, de fono, ou é definitivo, ou essas pessoas têm um tratamento para que se recuperem? Na verdade, não é definitivo, né? Assim, tem crianças que realmente não conseguem adquirir a fala, mas a fala é diferente da comunicação, né? Então, a gente tem que investir na comunicação. Primeiro vem a comunicação. Exatamente, usando figuras, usando outras formas para fazer com que essa criança se comunique. Esse é um ponto que os pais devem prestar atenção, quando a criança tem algum problema de comunicação, de interatividade. Com certeza, E quando é um bebê, como é que eu faço? Pois é, a partir mais ou menos de 1 ano, qual é o marco importante, né, que a gente tem que prestar atenção? Com 1 ano de idade, a criança, em geral, é capaz de apontar para alguma coisa, né? Apontar uma coisa e olhar para você, né? Ou quando ela quer alguma coisa, pelo simples prazer de compartilhar com você e mostrar alguma coisa que ela gostou, né? Ela não faria isso? E ela não faria isso, ela não seria intuitivo para ela fazer isso. Assim como imitar gestos, dar tchau, né? A comunicação é verbal quanto a não verbal, as duas acabam sendo... Agora, o pediatra também seria uma parte importante nesse diagnóstico. Os pediatras estão preparados? A presença, a atuação do pediatra é fundamental, porque é ele que tem que ter a sensibilidade, né, a capacidade de identificar isso muito precocemente, e ele geralmente é a pessoa que está na linha de frente, né, a primeira pessoa a quem os pais vão recorrer quando percebem algum comportamento atípico, alguma coisa que não tá normal naquela criança, né? O diagnóstico, desculpa. Não, e eles com certeza estão muito pouco preparados, eles têm muito pouca informação, muito pouca experiência, pouquíssima experiência sobre o assunto. Acho que você já está até me respondendo de certa forma essa pergunta, doutor Luciano Hipotira, porque o diagnóstico definitivo, então, evidentemente, não será dado por um pediatra. Não, não será dado por um pediatra. É importante frisar isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bem importante. Mas ele vai dar aquela luz aos pais para que eles procurem um especialista. Exatamente. Pode ou mostrar para os pais ou entender aquela queixa dos pais e aí encaminhar isso de uma forma adequada. Agora, Luciano, você tem um filho. Eu tenho um filho autista de 7 anos de idade. E como é que você diagnosticou? Como é que foi esse processo? Foi pelo pediatra? Foi pela escola? O João Pedro ele foi diagnosticado com 3 anos e 2 meses. Em termos de diagnóstico, já está um pouquinho tardio. O ideal é que quanto antes você diagnosticar o autismo, mais condições ele tem. E tendo condições de tratamento, maiores possibilidades de ter uma vida autônoma, independente, o indivíduo autista terá. Bom, o João Pedro, há 4 anos atrás, ele está hoje com 7 anos, há 4 anos atrás, nós passamos por 7 médicos, dentre pediatras e especialistas, neuropediatras. Um médico, que por motivos óbvios eu não vou citar o nome, mandou que eu batesse no meu filho, que ele era uma criança mimada e, portanto, mal criada.
A pediatra dele, com mais de 30 anos de clínica médica, também não identificou. Mas isso, o que a doutora Priscila falou, realmente é verdade. O pediatra ele não está preparado, porque a minha formação é no direito, mas já ouvi de colegas da doutora Priscila que a faculdade de medicina, ela não fala ou fala muito pouco sobre autismo. Tem toda a razão, é isso mesmo. Entendeu? Então, tem pouco espaço para se falar disso. Então o médico ele não vai preparado. A escola também, a faculdade de psicologia também não fala, deputado, sobre isso. Pedagogia também não fala, porque o autismo ele pode ser diagnosticado não é só no consultório do pediatra, mas na escola. No dia a dia. No dia a dia mesmo. Porque a escola ele passa 5 horas por dia numa escola, numa creche. Então se o professor da educação infantil, principalmente, estiver preparado para observar que tem alguma coisa com aquela criança que foge da normalidade, ele pode chamar os pais e pedir para que os pais encaminhem ao médico, que vai ser o pediatra, e depois o pediatra encaminha ao especialista. E para a escola de educação infantil existe a vantagem de que você tem várias crianças da mesma idade, então fica muito mais fácil você identificar aquela que está fugindo daquele padrão típico, aquela que está apresentando alguma coisa. Evidente. Pode não ser nada, mas pode ser um diagnóstico. Pode não ser nada, pode ser pode ser uma hiperatividade, um déficit de atenção, um problema uma passageiro, dislexia, mas pode ser o autismo. Olha, tá diferente, vamos ver o que é, vamos investigar, né? Eu acho que é isso que precisa. Doutor Luciano, você desculpa, eu vou fazer uma pergunta. É meio chata, mas a gente tem que fazer essa pergunta. O senhor já se sentiu discriminado alguma vez num convívio social, ou estar num restaurante, ou estar num hotel, ou estar num convívio, numa festividade, qualquer coisa? Deputado, essa pergunta ela é realmente pertinente demais. Em restaurante, eu já ouvi que essa criança é assim porque o pai não bate. As crises de birra em shoppings, né? Porque no início o tratamento tudo é muito difícil, a criança não quer andar para frente, ela só quer ir para outro lugar. Então, aquela criança que fica se debatendo. Eu também já me peguei lá no passado, depois eu fui em casa, eu falei, nossa, eu também já tive esse pensamento quando vi uma criança no colo do pai se debatendo, eu falei, poxa, essa criança é muito mimada, é mal educada. E hoje eu não falo isso jamais na minha vida, porque atrás daquilo ali pode ser uma criança falta de informação, que precisa. Né? A gente não sabe, né? E é aí que entra nós pais estamos desenvolvendo uma atividade muito intensa de conscientização do autismo para isso. Primeiro, conscientizar, até um slogan nosso, o Brasil precisa conhecer o autismo, porque depois que você conhecer o autismo, vem as políticas sociais, vem as políticas públicas, os profissionais, porque hoje é uma carência de profissional. Você não encontra um profissional como a doutora Priscila, como a doutora Carla de Covatti, como outros, poucos que tem que você conta no dedo. Não atende a demanda, é 1% da população. Se já é difícil o diagnóstico, o tratamento deve ser mais difícil ainda. E caro, não tem. Qual seria o valor, mais ou menos, em média desse tratamento? Deputado, eu vou dizer o que eu gasto, o que eu tenho condição de gastar. Poderia ser até mais. Eu gasto hoje com meu filho R$7.000. Nesses R$7.000 está a psicóloga, a psicopedagoga, não há capricho nenhum aqui. Tá? A psicopedagoga, porque... Deixar isso bem claro, né? Que não... Isso, não há capricho nenhum, porque ele não aprende, ele frequenta uma escola regular, mas ele precisa do apoio da psicopedagoga, o que antigamente a gente chamava de explicadora. Só que é uma explicadora adaptada ao autismo. As necessidades... Não é qualquer profissional que tem no mercado para poder explicar ele. Tanto que ele hoje é uma criança alfabetizada. Faz conta, lê, escreve, entendeu? Não no mesmo ritmo das crianças da idade dele, mas já faz. Isso já vai dar autonomia para ele lá na frente. Então, é a mediadora escolar. A mediadora escolar, ela tem a função das libras para o surdo, do braille, para o cego da cadeira de rodas, para o deficiente que tem portador de deficiência motora. Ela traduz a linguagem clássica do ensino para como ele pode entender, como ele pode absorver. Então esse profissional é um profissional que vai com ele todo dia para a escola. É caro. Tem a parte, porque eles precisam aumentar o tônus muscular, depois a doutora Priscila pode falar melhor do que eu. Então, ele tem um personal que faz natação, aí tem que ver qual é o... Tem criança que faz ginástica olímpica, então você tem que adaptar, né? E tem toda a parte médica, tem
É um custo caríssimo. Um E na custo rede caríssimo. pública é possível encontrar o tratamento para crianças com não há. autismo? O que se diz que tem, eu levo, posso fazer, a gente pode montar uma comissão, deputado, se Vossa Excelência permitir, eu levo a verdadeiros depósitos humanos por aí. Depósitos humanos. Não estou falando nem de... Porque o pai e a mãe um dia falecem, é natural isso. Depois como é que fica esse ser humano? Ele fica jogado. Porque nós temos filmagens de centros sociais, não aqui do Rio de Janeiro, mas de outros estados, que se eu trouxer aqui é um choque. Então, deputado, é preciso, e eu vi no seu site o seu projeto de lei, ele é um habeas corpus para o autista, não só para o autista, para todos os portadores de doenças psicossociais, que é o termo técnico hoje, é esse, mas são as doenças mentais antigas, porque acho que Vossa Excelência pode falar melhor, porque eu vi no site. Nós precisamos disso hoje, porque a pessoa carente que tem um diagnóstico de autismo, ela tem, na verdade, uma sentença de exclusão, né? De exclusão perpétua. Perpétua. É porque se já é difícil para a autonomia de uma criança que tem todo esse preparo, quando ela se tornar adolescente quando eu comecei a tem? pesquisar, eu fiquei espantado, doutora, com alguns números que me chegaram. Em torno de 170 mil autistas hoje no estado do Rio de Janeiro. É, estimativa correta. 1% da população pediátrica, 1%. 170. É muita gente. E quando você pega 170, você tem que entender que em torno dessa criança tem o pai, tem a mãe, não é isso? Tem um irmão, pelo menos. Portanto, irá envolver toda uma família. Certeza. Você começa a multiplicar os 170 mil por 3 e a gente vai chegar no número. Muita gente envolvida. É muita gente. E é lamentável que realmente, também pesquisei, realmente o auxílio ao autista é zero no estado. O auxílio ao autista, ele vai quando uma família está organizada, porque também às vezes tem uma família que lamentavelmente não está conseguindo sequer se entender entre um relacionamento de marido e mulher, muito menos irá conseguir perceber que aquela criança ela precisa de cuidados especiais, cuidados para que o mundo dela seja respeitado. Temos que entender que o mundo dela precisa ser respeitado. Que eu entendi, ela não gosta de barulho, ela não se sente bem naquela agitação e essa coisa toda. Portanto, aí eu, com a ajuda que preciso demais, de todos que queiram se participar, compartilhar dessa caminhada envolvendo o autismo no estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza, até porque temos colegas aqui, doutor Luciano, deputados, que têm problemas com filhos com autismo. Eu acho que o problema, ele acontece à medida em que você não encara ele de frente, à medida em que você não tenta dar uma solução. À medida em que todos nós encararmos o autismo, não como uma doença, e sim como uma necessidade, ao meu ver, não sou médico, mas gostaria de deixar dessa maneira, é uma pessoa que merece todo o carinho nosso, uma pessoa que precisa, volto a frisar, para não ser repetitivo, uma atenção maior, eu acho que a coisa começa a mudar. E aí demos entrada no projeto. Agora, deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no retorno eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como funcionaria Pois não. essa opção que o senhor colocou de tratamento no seu projeto. Será um prazer. A gente vai para o intervalo, rapidinho, o Alerj Debate volta já já.